end of Iranian enrichment in Iran have not changed. And the idea that President Trump would ever accept an Iranian wish list as a deal is completely absurd. The president will only make a deal that serves in the best interests of the United States of America, and he as a negotiating team will focus on this effort over the next 2 weeks, so long as the Strait of Hormuz remains open with no limitations or delays. These extraordinarily sensitive and complex negotiations will take place behind closed doors over the course of the next 2 weeks. I would strongly advise the media against running with narratives that have no basis in fact. What Iran says publicly or feeds to all of you in the press is much different than what they communicate to the United States, the president, and his team privately. Never underestimate President Trump's ability to successfully advance America's interests and broker peace. President Trump has a proven track record of achieving good deals on behalf of the United States and the American people, and he will only accept one that puts America first. Família, estas foram as últimas declarações do governo americano face ao último acordo entre o Irão e os Estados Unidos da América, que para muitos foi uma humilhação para o presidente Trump e para a América, pelo facto de o presidente Trump não ter realizado o que prometeu se o Irão não aceitasse um acordo de cessar-fogo para os próximos 45 dias. Depois do Irão ter apresentado os seus 10 pontos e a faltar 1 hora para o fim do acordo, e o Irão concorda em um cessar-fogo de 2 semanas, de 45, 1 mês e 15 dias para 2 semanas. E os acordos, as conversações vão acontecer agora no Paquistão. Mas também vale aqui lembrarmos que está a acontecer algo ainda grave também. Mais de 200 mortos no Líbano. Hoje, inclusive, ontem, nesse caso, enquanto terminava o fim, a deadline, né, quando terminava o fim do aviso, quando os americanos e os iranianos concordaram cessar fogo, Israel bombardeou o Líbano e fez mais de 200 mortos. E vale aqui lembrarmos que, em termos de timeline de atualizações, o preço do petróleo caiu para menos 7%, e também o cessar-fogo em vigor só estará em vigor quando se abrir o Estreito de Hormuz, que voltou a estar fechado depois de Israel ter bombardeado o Líbano. Israel diz que o Líbano não faz parte do acordo de cessar-fogo, também dizem os americanos, por isso podem continuar a bombardear o Líbano, mas Irão diz que, ok, se continuar a bombardear o Líbano, também aqui não se abre o Estreito de Hormuz. Vale aqui lembrarmos que este acordo de 45 dias, que agora passou para 10 dias, para 2 semanas, é para que se possa abrir o Estreito de Hormuz. Só que agora assim, acertou-se 2 semanas, mas o Estreito continua fechado porque Israel continua a bombardear o Líbano. Logo, este acordo quase não está a surtir efeito, ainda não se assinou, porque ainda para o Irão há aqui violação do acordo, porque é para que se cesse os bombardeamentos sobre todos os lados, desde os aliados do Irão aos aliados norte-americanos. Depois vamos aqui me lembrarmos que, segundo aqui o outro timeline da SIC Notícias, Israel também foi alvo de mísseis iranianos no momento em que Israel começou a bombardear o Líbano. Logo, é um acordo de cessar-fogo de 2 semanas, mas que não está a acontecer. Não aconteceu aos 45 dias, o presidente Trump exigiu e determinou que se não iria acabar com o Irão. Acordou-se 2 semanas, mas também não está a acontecer porque o Irão está a bombardear Israel e Israel está a bombardear parceiros iranianos, que é o Líbano. Ponto. Qual é a nossa apreciação em relação a este? Aliás, já que notícia dizerem que cessar fogo em risco porque entre Estados Unidos e o Irão, que Estados Unidos e Irão clamam vitória, mas Israel expande ataque ao Líbano e Hormuz volta a fechar. Portanto, não há acordos nenhum, porque acordos sem praticidade não existe acordo nenhum. Portanto, uma palavra dos líderes, mas que não se está a se executar. Ponto. Qual é a nossa apreciação em relação a toda esta salada americana, que não é russa, é uma salada americana, é uma salada israelita, é uma salada iraniana, só não é uma salada russa. Família, faz like neste vídeo, subscreve e partilha, se faz favor. Faz mesmo like, tá bem, meu chefe? Uma visualização, um like, ajuda o canal a crescer, fará com que eu, Joaquim, volte para cá amanhã, continuar a gravar mais vídeos. Eu, Joaquim, o Canumbua.
Obrigado pelo seu like, obrigado por partilhar, obrigado pela sua contribuição também, que claramente é um contributo que eu preciso porque eu aprendo muito com os vossos comentários. Aliás, aqui no canal temos muita gente qualificada, eu leio os comentários e aprendo muito com o pessoal aqui do canal. Boas. Família, eu acredito profundamente que o presidente Trump não perdeu, não foi humilhado. Há técnicas de negociação que se não dar certo, estás lixado. O presidente Trump estaria humilhado se o Irão não aceitasse cessar fogo, o presidente Trump pudesse bombardear o Irão. Ok? Porque bombardeando o Irão, os efeitos são muito mais danosos do que este acordo de 45 para 2 semanas. Quando você quer comprar alguma coisa e está a 2.000, você negocia para ser 1.500. Isso aconteceu. O presidente Trump quis cessar fogo, o Irão negociou para 2 semanas. Os dois ganharam, porque um quis cessar fogo, outro conseguiu negociar. Não há aqui humilhados. Não há, na minha perspectiva, não há aqui humilhados. Humilhado seria o governo americano se o Irão resistisse até a última gota, ou seja, eu vou vos testar, eu quero vos ver, quero saber até que ponto vocês vão realizar isso, mas o Irão negociou. Logo, foi uma técnica bem aplicada, mas que é muito perigosa se o Irão não aceitasse negociar. Penso que os dois ganharam. Ganhou o Irão, que negociou, ganhou o presidente americano, que usou essa técnica arriscada também, ok? Agora, claro, estão a perder novamente porque o Irão está a bombardear o Líbano está a bombardear o Irão está a bombardear o Israel, já está a bombardear o Líbano. Por isso é que aqui era importante, já que esta guerra é de Israel contra o Irão, os americanos foram ali para apoiar o Israel também em função dos seus interesses face ao programa nuclear iraniano. Era importante aqui os americanos perceberem qual é o papel de Israel nesta luta, se é o papel primário ou é secundário. Porque se Israel tiver papel primário, os americanos secundários, então não faz nenhum sentido ser o presidente Trump a ditar as regras do jogo, a dizer que cessar fogo, X semanas, X horas, não pode ser, porque não vai surtir efeito nenhum. E todos nós conhecemos o papel de Israel na política e na economia americana. Israel não é um bicho pequeno, ok? A razão pela qual penso que a América devia perceber primeiro qual vai ser o papel de Israel nesta luta e qual é o nosso papel enquanto América, para que não possa chocar constantes vezes com Israel e nada poder fazer. E tanto que agora cessar fogo está em corda bamba, porque Israel está a desempenhar o seu papel, que penso ser muito perpendicular em relação ao papel norte-americano. Face ao Irão, eu penso que o Irão encontrou aqui uma oportunidade para resolver o problema que tem com os Estados Unidos da América já há algum tempo. Ou seja, nós estávamos com vocês, havia uma tensão durante muitos anos, vocês começaram a atacar, agora estamos em guerra, vamos à guerra. Ok, vamos acabar com esse problema de uma vez por todas. Este conflito acaba por ser também uma oportunidade para o Irão, não só para testar as suas próprias capacidades com um gigante, como também de resolver esse problema aqui do programa nuclear, agora a oportunidade de poder cobrar a entrada e saída de navios no Estreito de Hormuz, uma guerra que traz business opportunity, uma guerra que traz para o Irão oportunidades de negócio também, poder ganhar dinheiro com a entrada e saída de navios. Ok? Então, já que estamos agora mesmo a lutar, ainda bem que com esta luta, com esta guerra, no final, vamos resolver todos os nossos problemas. Ok? Portanto, eu vou continuar a negociar contigo até onde eu puder. E também, claro, o Irão já terá se preparado para essa guerra durante muitos anos. Ponto. Logo, o Irão deve conhecer a sua capacidade em comparação à americana, pois a América está em desvantagem porque o Irão está localmente e os americanos tiveram de se mover para a Europa ou para a Ásia. Estão ali localizados em diferentes lugares, mas a logística vem lá dos Estados Unidos da América. Há uma logística que vem, é distante. Então o Irão está em vantagem porque ele está em casa. Os americanos é que vão e voltam. Ok? E, em contrapartida, quanto mais atenção o governo americano coloca na guerra, mais a economia americana fica danificada. Porque o presidente, a sua administração, a economia estão a gastar dinheiro e energia na guerra. Então, isso também desgasta a economia americana e pode dar vantagem a alguns parceiros, ou se não mesmo concorrentes americanos, ponto. Que até beneficiam de per si para o Irão.
Precisamos aqui entender qual é o papel de Israel nessa luta. Quer dizer, quem tem que entender é eles, não são os americanos, não somos nós, para que não possam chocar em constantes vezes e colocar em risco mais o cessar-fogo, que acaba por não realizar a promessa do Presidente Trump, não realizar os 45 dias, também não realizar os 10 dias, ou 2 semanas, ou 14 dias. Portanto, fica tudo completamente embaraçado e também dificultar estas conversações que vão acontecer agora no Afeganistão nas próximas 2 semanas. Ponto. No entanto, eu penso que os americanos, o Presidente Trump também não poderia realizar este ataque do seu belo prazer, como também ele próprio aqui disse no comunicado, que nós, América, não estamos a aceitar os caprichos do Irão. Sempre o Presidente Trump não faria isso pelo próprio capricho, porque na América é aquilo que se chama de sala de crise, onde quando há situações muito difíceis como estas, onde os big bosses do governo, CIA e não só, do Pentágono e não só, discutem em uma sala muito fechada os prós, os contras e os riscos desta ação. Eu penso que eles terão tomado toda a cautela possível de que era muito danoso se tivessem que avançar, porque se os americanos quisessem mesmo bombardear o Irão, não aceitariam também as 2 semanas. Por isso que eu digo que é uma vitória da humanidade, uma vitória do Irão, uma vitória dos americanos, ok? Porque se eles realmente quisessem, tivessem certeza de que isso era o melhor caminho, não aceitavam 2 semanas, ficavam ou 45 dias ou não há negociações, ok? Eu penso que isso não é um videogame, ok? É vida real e nesses casos eles reúnem com os conselheiros, reúnem com os mais experientes e o Presidente Trump parece mais velho, mas não é mais velho, mas não é assim tão cota. Nestes momentos também precisa claramente de um conselho e lá dentro há pessoas que pela experiência, poderá não ser pela idade ou não, mas pela experiência e pelo conhecimento do presente e do futuro, conseguem prever quais seriam os danos se de facto isso acontecesse. A guerra está ainda em vigor, isso pode voltar a acontecer, pode haver mas esses ultimatos pode voltar a acontecer, porque agora esses acordos estão já em corda bamba. Então, ainda muita coisa vamos aprender com este conflito. Para terminar, eu penso que é importante os americanos entenderem melhor o papel de Israel, também qual é o seu papel para que, se é a paz que se quer, a paz se alcançará. Por outro, do ponto de vista econômico, o preço do petróleo vai claramente oscilando, não haverá ainda conforto para investidores no petróleo e para os países que precisam de energia e os países que podem produzir energia, que os países que estão agora a beneficiar do excedente no preço do petróleo, como o caso da Nigéria, da Angola, não façam festas, porque seria fazer festas com as mortes de alguns, até não é ético, não é bonito, ok? Mas que possam no silêncio utilizar esse excedente para claramente resolver o problema da escassez que vivíamos durante o tempo em que o petróleo estava abaixo dos 60, 70 dólares. Voltaremos aqui para mais atualizações. Faz um like, se inscreva, partilha, estamos juntos. Até o próximo vídeo e que Deus Todo-Poderoso esteja conosco. Amém.